o que está previsto. Não admitimos fachada nem comício. Está todo mundo preso. Poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazer. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A economia política tem uma relação muito curiosa. É mais ou menos como dois irmãos que brigam muito, mas às vezes são tão amigos que até praticam incesto. A relação entre crescimento, desenvolvimento econômico e democracia não é uma relação singela ou simples. A desigualdade é um problema que precisa de democracia e uma ação positiva do governo. Então, o gasto público é fundamental. Eu acho isso, para reduzir a desigualdade. O que é um futuro melhor para o Brasil? É preciso que a gente pense e defina com clareza. É um futuro em que o brasileiro, a massa da população, tenha cada vez maior capacidade de participação e fazer a diferença. A política, a participação na vida pública está diretamente associada à conquista do poder, não é? Esse é o objetivo maior da política. Uma sociedade dinâmica e relativamente industrializada como o Brasil, sempre muitos grupos disputam o poder ou tentam influenciar o poder. A política econômica no Brasil sempre esteve nos últimos, na metade do século XX para frente, sempre esteve em função da nossa carga de inflação. A verdade é que a independência brasileira foi seguida de uma guerra econômica, de saber quem controlaria a economia, se os produtores de mercado interno, ou seja, quem produzia farinha, comida, tecidos, tropa de mula, enfim, todas as coisas que você precisava no país, ou os exportadores de produtos agrícolas, nomeadamente açúcar e crescentemente o café. O primeiro governo Vargas, que se dá com a Revolução de 1930, ele se dá em um contexto de exaustão dos interesses agroexportadores comandando a política nacional, a política brasileira. O que existia até então, o que era? Era a política do café com leite, onde as lideranças paulistas e mineiras se revezavam na presidência da República. Em 1930, o Brasil era um país singelamente exportador de café. Era isso. Era uma grande fazenda. O Brasil, na década de 30, é um país isolado do mundo. Nós temos a crise de 1929, que praticamente leva a cada país no mundo todo se voltar para dentro, né? E, ao mesmo tempo, a própria Segunda Guerra Mundial impõe uma série de barreiras para haver uma maior integração do mundo. Então, o Brasil,
que até a crise de 29 contava com a produção e exportação de café para poder estimular as compras de produtos manufaturados, se vê no momento sem possibilidade de avançar nesse sentido. Então, a opção pela industrialização nacional, ela é feita justamente olhando a potencialidade nacional. O setor privado é um setor diminuto nas forças produtivas nacionais e não há outra alternativa para desencadear a industrialização que não passe pelos investimentos a partir do Estado. Então, a opção pelo investimento estatal é a única alternativa que o Brasil possui naquele momento. Lançaram-se ali as sementes para mudar a cara do Brasil. O que se pensava em realidade era alterar a natureza da inserção do Brasil no mercado internacional. E a industrialização avançou com Vargas. Avançou nesse período, de 1930 até 1945, é inequívoco que houve um avanço da produção substitutiva. O Brasil, inclusive, na Segunda Guerra, avançou na sua industrialização, e no segundo governo Vargas é que foram lançados os projetos ditos mais estruturantes, como a criação do BNDES e da Petrobras. No ano de 50, a economia brasileira era menor que a Argentina. Produto bruto argentino era maior que o brasileiro. Tanto que era necessário, veja, 28 Argentinas para ser igual, né, o volume econômico do PIB, igual ao PIB americano. E nós precisamos 33 Brasis para ser igual ao PIB americano. 40 anos depois, nos anos 90, tornou-se necessário que existissem 55 Argentinas para dar o produto americano. E nós, somente 16 Brasil para dar o produto americano. Tivemos um crescimento na proporção maior que o americano. Quer dizer, aí o país se transformou. E o tempo vai trazer, sem nenhuma dúvida, esse reconhecimento. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional, aliás chamada Usina Presidente Vargas, era um marco necessário para esse modelo. Produzir aço no Brasil era uma condição sine qua non para você desenvolver a indústria. Produzir minério, a Vale do Rio Doce, era uma condição sine qua non para você desenvolver a indústria. A Petrobras, já no segundo governo, o petróleo era fundamental para você ter combustível. Esse modelo partia da necessidade de você fortalecer o capital público e privado e fortalecer o trabalho, que se contrapunha ao capital. E Getúlio via, vamos dizer assim, como uma necessidade de se ter consenso entre o capital e o trabalho. E eu acho que todo o modelo político dele passa exatamente por essa visão. Uma visão de que o capital precisa se desenvolver, mas o trabalho também precisa se desenvolver. Portanto, é preciso criar as regras do trabalho, o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, os sindicatos para poderem representar os trabalhadores e os sindicatos para representar os empregadores. E dentro dessa visão, uma visão talvez um pouco idealizada da sociedade, você teria o consenso e a possibilidade de crescimento. O Vargas se posicionou acima dos interesses imediatos, quer da indústria, quer dos bancos. Ele pensou o país de uma maneira estruturante de longo prazo. O país, nesse período, teve o maior crescimento econômico até hoje, e inclusive do mundo. O progresso do Brasil nesse período foi assim, quase igual ao da China de hoje. 12% ao ano o país crescia. Porque realmente o país começou a incentivar as iniciativas feitas por empresários brasileiros e pelo governo também, apoiado pelos empresários. Getúlio deixou um país com conselhos técnicos formados para o planejamento econômico, grupos de trabalho montados para a indústria automobilística, para a indústria do aço, para estudar o petróleo, para uma série de projetos que, na verdade,
culminaram no plano de metas do Juscelino Kubitschek. Juscelino é um homem que tem um projeto, e esse projeto vai estar delineado desde o princípio até o final do seu governo. E o projeto vai ser seguido milimetricamente. São 31 metas, estas 31 metas podem ser sintetizadas em 6 metas, e dentro das 6 metas, a meta síntese, a sexta, a mais importante para ele, é Brasília, é a construção de Brasília. Então ele vai levar os seus anos de governo como se ele estivesse contando para, de fato, executar o seu programa. De certa forma, o Juscelino foi um grande trabalhador, um homem que teve uma importância muito grande na política brasileira, mas foi um homem de obras e com isso conseguiu fazer uma série de alianças que viabilizaram o seu governo até o final, apesar de também ter sido bastante bombardeado. As cidades satélites eram inevitáveis, nós não interferimos nisso, surgiram naturalmente. O que acontece em Brasília de grave nesse momento é a densidade demográfica. Está crescendo. Não é novidade, a gente sabe que isso sempre existiu, que é preciso conter, tem que ter um limite. O Russo tinha previsto 500 mil habitantes e devia ficar nisso. Mas a cidade está crescendo. A solução que eu tenho defendido lá para Brasília é parar a conversão de novas habitações em Brasília, reduzi-las ao mínimo e dar mais ênfase às cidades satélites, fazer-as mais acolhedoras, melhores de viver, de modo que o pessoal fique nas cidades satélites. Foi, Jane, 7 meses de, vamos dizer, de contenção da inflação, não é mesmo? E, portanto, de redução enorme de investimento, aquele empobrecimento de curto prazo, mas o fato é que em agosto a inflação estava praticamente contida. Ou seja, o país estava pronto para decolar até num processo de investimentos e tudo. Que apoiaram Jango na proposta presidencialista tinham claramente interesses num tipo de executivo que seria favorável aos seus propósitos, aos seus interesses econômicos. Mas é claro que esses empresários se sentiram, de certa forma, traídos com o caminho que tomou o governo João Goulart. Um caminho de grande apoio às reivindicações operárias, de grande apoio às propostas de reformas de base e, portanto, de uma retirada do apoio tradicional da presidência da República às oligarquias, aos grandes grupos econômicos. Agora digo, como seria o pensamento dos empresários que alimentaram a reação a Goulart, seria de erradicar da vida pública no seu aspecto econômico aquele período de greves, aquele período de reações, aquele período das ligas camponesas, aquele período de invasões de fazendas e aquele período de fechamento de fábricas e aquele período de grandes dificuldades econômicas e consertar tudo isso, graças aos militares,
os militares passarem o governo aos civis e voltar à vida normal de todos os tempos. Esse é um país que vai pra frente. E vou lhe dizer mais. A grande verdade, a minha experiência de trabalhar com eles naquele momento que era muito mais complicado, foi extremamente boa. O que você acertava no orçamento, mesmo quando eles erravam nas suas reivindicações, não tinha mais correção. Quer dizer, se você cumprisse a tua palavra, eles cumpriam a dele. E não tinha nenhuma ligação maior. Você liberava as verbas e eles trabalhavam. Nunca houve interferência militar na política econômica. Seu Delfim, essa sopa de legumes é uma barbada. O Brasil, de 64 a 85, cresceu aceleradamente na maior parte do tempo, ampliou notavelmente a infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, energia, telecomunicações, tudo isso é inegável. Agora, realmente a vocação brasileira, a alma brasileira é incompatível com a ditadura. E o mal maior do regime militar foi exatamente andar de costas para a democracia. Evidentemente é mais saudável, é mais abrangente você formular políticas de desenvolvimento num ambiente democrático. Mesmo no regime militar, havia, de modo equivocado ou não, essa é uma polêmica que existe, havia uma preocupação em relação ao futuro do país, o que envolvia projetos de desenvolvimento. Não podemos esquecer do PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi formulado com base nessas pretensões do Brasil galgar o posto de potência internacional. Esse problema do petróleo é fundamental. Eu era ministro do planejamento, encontrei com o Giscard em Roma, em 79, no comecinho de 79, numa reunião do fundo, e ele me disse, olha, prepare-se porque vai haver um grande aumento, em 72, vai haver um grande aumento de petróleo. E, na verdade, eu cheguei e disse isso. Já tinha sido o Médici, já era presidente. Fizemos uma reunião nos Laranjeiras, na qual participou o presidente Geisel, que disse que aquilo tudo era uma besteira, que quem conhecia petróleo era ele, que o Giscard não sabia de nada. E depois ele tomou posse e o petróleo foi a 12. De crescer em 79, não tem tentativa de crescer que produza a crise. A tentativa de crescer não produziu a crise. Quem produziu a crise foi a dívida que já estava acumulada. Pode a economia brasileira resistir a uma dívida externa de 21,5 bilhões de dólares? Mas certamente no final dos anos 60 e nos anos 70, já no governo militar, que a dívida externa ganha uma ênfase nacional, justamente pelo fato que nós optamos pelo financiamento do desenvolvimento, tomando recursos da economia mundial. Sobretudo nos anos 70, quando há uma grande liquidez, há uma grande oferta de recursos a preços muito baixos, o Brasil, ao invés de fazer uma reforma tributária que visasse o financiamento do desenvolvimento, que seria certamente uma opção política mais difícil de ser construída, uma reforma tributária é sempre muito difícil de ser feita em qualquer país, naquele momento do regime militar, há uma opção por tomar empréstimos no exterior para financiar o desenvolvimento. E quando há uma crise da dívida no início dos anos 80, lá em setembro de 82, nós temos a crise da dívida mexicana, por exemplo, que não se tem mais condições de continuar financiando os países endividados. Então a dívida assume uma proporção extremamente importante na determinação da política econômica nacional. E aí nós vamos observar nesses últimos
2 décadas do século XX, praticamente o Brasil submisso a ter que atender os compromissos do endividamento que foi feito em maior quantidade nos anos 70. Disse que ninguém fracassa, nenhum governante fracassa quando a economia dá certo. Isso em grande parte é verdade. No período ditatorial via-se isso. A classe média não enxergava frequentemente as mazelas da ditadura, não percebia os porões da ditadura, não ouvia os ais dos torturados, quando a economia estava indo bem e o chamado milagre brasileiro existia. Quando o milagre brasileiro começou a deixar de existir, os ouvidos se tornaram mais sensíveis e os gemidos dos porões das ditaduras chegaram à classe média. Assumi a presidência da República a novidade tem um prédio da é a criançada se alimentar de luz. Agora, uma coisa é verdade, o Plano Cruzado foi feito para legitimar o governo. Sarney precisava de ser legitimado no governo, porque senão ele não atravessaria o período presidencial. Então ele foi feito não para ganhar a eleição, mas para legitimar o presidente e porque eu também estava atrás de encontrar uma solução para a inflação. E nós não tínhamos solução para a inflação. A única solução que tinha para a inflação, que eu reuni, procurei todo mundo, me dei os melhores cérebros, o que nós vamos fazer com a inflação? Eu entrei no governo com a seguinte regra na minha cabeça. A inflação estava subindo. O Delfim, o governo anterior, deixou a economia como uma criança que quebra o vaso na sala, arma o vaso e vai embora. Primeiro que tocar, quebra. E eu assumi o governo, internamente eu tinha a seguinte posição. Ou nós ficamos como está, porque qualquer experimento é muito difícil, é delicado, ou se a inflação sair de controle, nós temos que ter o plano B. E o plano B era, a meu ver, a indexação geral da economia, as ideias do André Lara e do Pércio. André Lara Rezende e Pércio Arida. Eu já propus isso ao presidente Tancredo, nos últimos dias que ele estava antes de ir ao hospital. Eu propus o nome dos dois para diretores do Banco Central e ouvi uma resposta conservadora. Deus me livre, se a gente nomeia esses dois aí, a ideia de indexação generalizada toma conta do país, nós temos uma hiper. Então, com ele, a possibilidade era nula. Ele indicou o ministro Dornelles, que era conservador, eu não queria ouvir disso. Então, o Plano Cruzado, ele tinha um certo fundamento, ele na verdade, quebrou por motivos externos. O congelamento de câmbio produziu, e a falta de crédito externo rapidamente produziu crises internas de abastecimento. Quando diz o Plano Cruzado fracassou, eu digo, o Plano Cruzado foi a maior coisa que já se fez. Então, essa sociedade poderosa democrática que nós temos hoje, do povo na rua, do povo protestando, do povo exigindo, sem medo de nada. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou
o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. Eu tenho certo, como é que se diz, esperança que dê certo, né? Costuma-se dizer que o Plano Cruzado foi espichado para favorecer vitória da Aliança Democrática, PFL e PMDB, nas eleições do final do ano. Essa é uma visão simplista, mas o fato é que dentro de um governo e de uma sociedade que está comemorando os resultados de um plano de estabilização, numa situação onde a população está feliz, está havendo um aumento de renda real para as classes trabalhadoras e assim por diante, é muito difícil chegar alguém e abruptamente meter o bisturi e dizer acabou tudo. E eu também diria o seguinte, que o Cruzado foi meio pioneiro. Os planos de estabilização que vieram depois já contaram com a experiência do Cruzado e de outros. Acontece que a produção não cresceu, o consumo continuava existindo de uma certa maneira, não muito forte, mas existia, e os produtos começaram a desaparecer em função dos tabelamentos de preços, em função do plano que o plano atendia exatamente com tabelas de preços e controles de supermercados e controle de preços. Tudo isso é uma coisa muito artificial. O Plano Cruzado, na minha avaliação, foi uma das experiências mais ricas que o Brasil já viveu. Eu acho que foi um período em que se explicitou de modo contundente, né, a canibalização da estrutura de renda do Brasil. Por quê? Porque tão pronto houve o aumento do poder aquisitivo, milhares de consumidores brasileiros que estavam excluídos do mercado de consumo em função do baixo nível de renda, passaram a ter acesso. O que funcionou foi o que não funcionou. Como é que você fixa os preços? Como é que você estabiliza a inflação? Tem que segurar os preços. Você segura por uma grande recessão, como o Collor tentou segurar. Fazendo uma grande recessão, segura os salários. Ou você segura, se você tiver renegociado a dívida externa, você segura o câmbio, que é o que o Fernando Henrique conseguiu fazer, porque a dívida externa havia sido renegociada 20 anos depois, 12 anos depois da crise. Nós sabíamos fazer a desindexação, nós não podíamos nem segurar os salários, que seria injusto, e nós vínhamos de um momento do fim de um período de arroz salarial, vínhamos do fim do governo militar, era a hora que os trabalhadores queriam salário maior, né? E, em câmbio, nós não tínhamos dólar nem para as reservas mínimas, também não podíamos segurar. Você não podia segurar nem o câmbio, nem o salário, nós seguramos todos os preços pelo congelamento. Que, visto sob a perspectiva histórica, hoje a gente sabe que é impossível. É impossível. Mas é o que a Argentina tentou na época e nós tentamos. A ideia era fazer um congelamento educativo, rápido e sair dele. Não existe isso. Feito o congelamento, é impossível sair. A demanda explodiu, foi um momento de grande felicidade, no Brasil inteiro, a economia cresceu muito, mas junto com a explosão da demanda de tudo, os preços começaram a desobedecer o congelamento. Qual foi o problema do Cruzado? O problema do Cruzado é que ele não tinha uma sequência de continuidade politicamente estruturada. Politicamente estruturado significa no Plano Cruzado que os interesses maiores não estavam a favor do fim da inflação. Não estavam a favor do fim da inflação. Isso é uma ilusão. Os percalços que advieram do aumento do poder aquisitivo bateram numa capacidade produtiva limitada. Foi feita uma tentativa de se montar um esquema de financiamento de longo prazo, mas essa tentativa não foi bem sucedida, não tinha respaldo político, em verdade. E os interesses que estavam articulados em torno da inflação ainda eram poderosos. Quer dizer, nós não podemos esquecer que os ganhos financeiros eram volumosos. Preste atenção que a demanda agregada explodiu em todos os planos, com exceção do Collor 1 e 2, né, que ele nos deixou com R$50 no bolso, ou 50. Plano da crueldade. Tirando o plano da crueldade injustificada, o plano sádico, é difícil entender por quê. Não há um texto, não há um país que tenha feito aquela barbaridade.
Isso foi uma decisão exclusiva dos novos governantes, do Collor e de sua equipe. Agora, pouco antes da transmissão de cargo, em 15 de março de 90, o presidente Sarney e o presidente Collor se encontraram, tiveram encontros, conversaram e houve uma série de solicitações que são normais nesses casos de transição, que o governo procurou atender. Não, eu não ajudei em nada o presidente Collor. Eu, como presidente da República, um homem que tem responsabilidade, eu faria tudo pelo país que fosse necessário. Eu não perguntei ao presidente Collor o que ele ia fazer, nem sabia o que ele ia fazer. Ele chegou, me procurou e disse que, em face dele assumir no dia seguinte, ele teria que ter feriado bancário, porque senão era uma corrida aos bancos que tinha. E eu não podia jamais negar como presidente, dizer que, por um motivo subalterno, que o Collor estava me insultando, o Collor é contra mim, eu vou negar, ele não vai fazer. Até porque no dia seguinte, se ele não fizesse, ele dizer, eu não fiz, o plano não deu certo, porque o Sarney não quis fazer o feriado bancário. Nós chegamos à véspera da posse do presidente Collor a ter uma inflação de 84% ao mês, que foi a última medida feita antes da posse do presidente Collor. É claro que tudo isso mostrava um sinal de hiperinflação. Então, o grupo que formalizou esse trabalho entendeu que uma das maneiras de tentar segurar a inflação seria, em vez de combater o gasto público, em vez de discutir o tamanho do Estado, etc., resolveram fazer um plano voltado à contenção dos recursos, que afinal também não resolveu, porque as causas da inflação brasileira não se definem por decreto nem por medidas que o papel aceita. Não, eu não acho que tenha traído. Até porque, se nós nos recordarmos, as pesquisas que foram feitas imediatamente após o bloqueio dos ativos, me davam aprovação de quase 70%, as medidas que foram tomadas. Então, uma prova eloquente de que não foi considerado nenhum ato de traição. Ao contrário, porque eu fui eleito com 54% dos votos, e em seguida a edição das medidas eu estava com um apoio de quase 70%. Então, ao contrário, agregaram-se outras faixas do eleitorado que viram naquelas medidas uma necessidade. Né? Foi uma medida traumática? Foi. Repetiria isso? Não, não repetiria. E já me penitenciei em outras oportunidades, pedindo desculpa, porque foi uma medida traumática, não faria de novo. Para mim, ele foi o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente também, se eu for ler a história do Plano Real, eu sou Malan, eu sou Peça Arida, não sei mais quem. Não vai ter mais Cruzeiro, não vai ter mais ULV, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era,
que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Essa eu quero ver no ponto de vocês. Quem é que tinha coragem de colocar um sociólogo na economia? Né? Que entende menos de matemática que eu, que entende tanto de economia quanto eu. Talvez eu até entenda mais de economia que ele. Qual era a teoria que vigia no Brasil quando começou o Plano Real? De que agora nós estamos num mundo de livre movimentação de capitais, de que não precisamos mais pensar em contas correntes. Por quê? Porque o mundo se dispõe a financiar os países que têm maior taxa de retorno. O Brasil está sofrendo uma verdadeira revolução. A taxa de crescimento da produtividade é extraordinária, 7% ao ano. De forma que não temos que pensar em câmbio. Tudo vai funcionar porque o mundo está nos olhando e entregando recursos. E esquecendo de dizer que nós estávamos, na verdade, pagando a maior taxa de juros real que o mundo já viu durante tanto tempo. Um desastre. Um aumento do passivo externo líquido fantástico. Mas enganando a sociedade o tempo todo. De que ela estava se desenvolvendo. Nós consumimos 130 bilhões de dólares financiados pelos estrangeiros em 4 anos. Precisa de alguns ajustes. A transição para o Plano Real foi muito bem feita. O que aconteceu no Plano Real? Aconteceu que houve uma sobrevalorização do câmbio absurda na gestão do Gustavo Franco. O que fez com que os juros atingissem proporções estratosféricas. Portanto, a relação entre câmbio baixo e juro alto, chamada sobrevalorização cambial, junto com taxas reais de juros extremamente elevadas, fez com que a dívida pública crescesse extraordinariamente. Isso é um problema muito sério. O cientista social e político Fernando Henrique Cardoso, ele, num certo momento da sua história, a nosso ver, ele faz um balanço da situação. Eu vou me orientar por princípios biológicos, eu vou me orientar por princípios pragmáticos. E eu acho que claramente ele se orienta por princípios orientadores pragmáticos, né? E tendo definido algumas metas. A meta da estabilidade da moeda, da estabilidade da economia, do pagamento da dívida, né? E com isso eu acho que o pragmatismo ficou bastante evidente. Os grupos de interesse que permeiam o poder, eles são vários, mas é inequívoco no Brasil, dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, a prevalência do interesse bancário. Quer dizer, os grandes bancos, eu diria que são hoje os atores principais da política e da política econômica no Brasil. O que se tem é uma piramidização onde os interesses financeiros, que seguramente são hegemônicos dentro do Banco Central, comandam a política e a política econômica no Brasil. E o que nós temos ao longo dos anos 90, então, como opção pela privatização, o Brasil privatizou mais de 100 empresas, isso gerou uma receita estimada em 100 bilhões de dólares e representou, por outro lado, a demissão de quase 600 mil trabalhadores das empresas estatais. E a privatização teve um objetivo comum, que foi justamente permitir pagar parcela importante da dívida que o Brasil já tinha acumulado ao longo dos anos 90. O que nós observamos é que o recurso adquirido por intermédio da privatização não foi direcionado ao investimento em obras públicas e muito menos na área social. O problema não é propriamente brasileiro. Eu acho que a globalização está trazendo um problema universal em que é difícil prever o que vai ser este século. A meu ver, a economia mundial vai ser dominada por um pequeno grupo de gigantes, mais fortes que os governos, porque eles vão comandar complexos
empresariais funcionando no mundo inteiro, de modo que um país que dificulte ou contrarie os seus interesses fica ameaçado de perder a presença desses grupos no país. E isso não é só no Brasil, isso é uma coisa universal. De modo que não dá para prever o que vai acontecer. Agora, o mundo não acaba. Nesse exato momento, tal como eu percebo a divisão principal de forças, nós teríamos de um lado um bloco de facções partidárias, grupos de interesses e que são favoráveis a uma redução do papel do Estado e que são a favor de uma política que é habitualmente chamada de neoliberal. Ela implica numa redução do papel do Estado na economia. A sociedade tem que dizer, nós não queremos ou nós queremos o Estado participando da economia. Nós ainda temos uma economia, como eu disse, 40% da economia brasileira é estatal. Se nós não conseguirmos mudar esse sistema, nós vamos ter que ter um outro Estado brasileiro de uma outra maneira. O traço característico do subdesenvolvimento no âmbito político é a debilidade da participação popular. O povo não tem consciência dos seus direitos, não tem consciência da importância do Estado e não participa. Ele é uma clientela, ele é uma pessoa disponível. Para que nós possamos fazer uma transição do clientelismo para a cidadania, eu vejo, pelo menos até agora, eu vejo dois únicos caminhos. O primeiro, a escolaridade, a educação do eleitorado. O segundo, uma educação política, ou seja, o eleitor passa então a conviver com práticas de busca coletiva dos interesses. Ou seja, ele sabe definir agora o que são interesses coletivos. Ele consegue perceber que os interesses da política não necessariamente são interesses individuais. Através dessa prática comum, da busca comum deste bem coletivo, ele consegue fazer essa transição do clientelismo para a cidadania. A questão no Brasil é a questão de se montar uma aliança produtivista. Uma aliança produtivista que significa restaurar, significa resgatar a agenda que um economista extraordinário, que foi o Keynes, já lançou nos anos 30, que é simplesmente privilegiar a produção, o pleno emprego, a criação de condições de uma sociedade mais justa, nos marcos mesmos do capitalismo. Será, essa é uma pergunta que eu me faço quase que diariamente, que nós recebemos um país melhor e nós estamos deixando um país pior? Ou será que o país que nós recebemos era pior e esse que nós estamos construindo é melhor? Essa é uma questão que não me deixa dormir. Eu tenho muita preocupação com isso, gostaria que sempre fosse no caminho do melhor, mas eu fico com muita preocupação dessa questão, eu não tenho certeza.
Nós temos que refundar a economia do país. E nós temos, portanto, que rever todas as nossas concepções, todas as nossas práticas. Quem não tem pão, que tenha. Temos que dar pão, vamos dar. Nós estamos dizendo não e não e não. Nós não vamos mais aceitar e, portanto, nós vamos ter que mudar tudo. Quando nós acreditamos em nós, acreditamos na nossa capacidade de mudança, e nós vamos mudar o país. O país é nosso.